Então, meu povo, para não perdermos mais tempo, vamos lá dar início à nossa aula. A ideia dessa aula, gente, é dar uma iluminada na vida de alguns que estão iniciando ainda os estudos para o vestibular, dar uma encaminhada naqueles que já estudam há algum tempo, né? Porque eu entendo que a melhor maneira de aprender matemática seja fazendo. De nada vai adiantar tu pegar um caderno e escrever todo o resumo de conteúdo no teu caderno, decorar tudo, tu pode até levar para a prova. Tu pode entrar no dia da tua prova do vestibular com o teu caderninho de resumo lá. Mas se tu não souber usar as fórmulas, cara, mesmo que tu tenha uma caixa de ferramenta e achar que tu é mecânico. Se tu não sabe usar, não serve de nada. Então o melhor caminho é fazer questões. Nessa listinha que eu trouxe hoje para vocês, eu coloquei um simulado modelo UFRR. Aí tu fala, Renato, por que modelo UFRR? Para mim, todo vestibular é igual, tem 9 questões lá e pronto. Não, gente. O nosso vestibular aqui ele é feito da forma seriado, né? As 3 primeiras questões atendem ao conteúdo do PSS1, que é o conteúdo do primeiro ano. As 3 questões do meio, da questão 4 à questão 6, são questões do PSS2. E da questão 7 à questão 9 são questões do PSS3. Então o conteúdo é fragmentado. Renato, eu tenho feito um monte de simulado da faculdade não sei de onde. Cara, pode ser que tu fique frustrado tentando fazer uma prova que não é o teu adversário. Porque o simulado não foi feito para você. Ele não foi feito de acordo com as características do teu adversário. Aqui não. Aqui o simulado eu escolhi as 9 questões dentro dos padrões do gabarito, dentro dos modelos de questões que eu acredito que a tua prova possa cobrar, porque eu já fiz as 10 últimas provas da Federal e eu analiso muito a característica das questões, entende? E eu faço muitas e muitas questões todo dia. Então não basta tu chegar e fazer um montoeiro de questões. Tu pode pegar a questão do ITA. Para que tu vai fazer a questão do ITA? Tu só vai se decepcionar. Se tu tá começando, tu tem que começar de baixo. Se tu tá lá em cima, aí sim, pega do ITA, do IME, do qualquer troço que tu quiser. Mas começa devagar, porque senão é como tu começar, vou montar um time de futebol aqui no meu bairro. Tu vai jogar contra quem? Não, vou começar logo contra o Barcelona. Tu vai levar lapada, quer dizer, o Barcelona tá levando lapada ultimamente, né? Capaz de tu ganhar do Barcelona com o teu time de rua. Não serviu de exemplo, vamos mudar o exemplo, bota outro aí. Vai de PSG, serve PSG? Menino Ney? Bota o poema aí no comentário aí, Luquinhas, bota o poema aí, poema do menino Ney. Então, gente, estou aqui agora com esta aula para vocês. Eu creio que todos que estão aqui já conheçam a ferramenta do Google Meet, mas provavelmente você nunca tenha visto uma aula nesse padrão aqui no Google Meet, né? Porque aqui eu uso várias ferramentas, software de edição e tal, um monte de coisa, para dar esse padrão aqui, para dar essa ideia de que a questão está aqui do meu lado e que eu estou do outro lado olhando para você, você está me vendo, eu estou falando, gritando, berrando, estou gesticulando para que a gente tenha uma comunicação verdadeira, entende? Então tudo isso aqui é trabalhado e pensado ao longo desses 6 anos de pandemia, 6 anos não, deu menino, desses 6 meses de pandemia, pensando na maneira de oferecer algo da melhor qualidade possível, né? Eu antes me preocupava muito em querer fazer a aula no quadro, né? Eu começava a fazer no quadro. Só que eu percebi que, normalmente, a tela da maioria aqui que está assistindo a aula é o celular. Então, no celular, você precisa de algo que esteja o mais próximo possível de você. Então, eu acho que mesmo você com o celular na mão, você consegue me ver, você consegue ver a questão, você consegue ler a questão. Então, tudo aqui eu tenho essa preocupação de pegar questões que tenham enunciados pequenos, para a gente não ficar com a tela muito cheia, muito contaminada. Então, sem muita conversa, porque eu já conversei demais, vamos começar a solução das nossas 9 questões do simulado de hoje. Os alunos aqui que são alunos da minha isolada já tiveram acesso a essas questões anteriormente e só estão aí comemorando 8, 7, 9 questões. Tá bom demais. Acertou 7 em matemática, tu vai fazer festa. 8, festa demais. 9, meu amigo, tu pode convocar uma reunião de família para comemorar. 9, top demais. Mas tu não pode se dar o luxo de acertar 4 questões no vestibular. Renato, mas matemática é muito chato. Eu não estou perguntando se é legal. Tem que ser legal é para mim, que vivo disso. Você tem que achar legal aquela profissão que você escolheu e que você vai seguir depois que você se formar.
Por enquanto, filho, é a parte difícil, é estudar, é sofrer, é ralar. Tudo na vida tem o preço. E o preço de entrar na universidade, de ser médico, que eu acredito que seja o que a maioria aqui quer, é passar nesse troço desse vestibular. E matemática é só um dos seus problemas. Depois que você passar, filho, você pode esquecer tudo de matemática. Tu usa a parte de matemática depois só para contar dinheiro. Top! Contar dinheiro é filé, é filé. Eu acho que é a parte da matemática que o povo mais gosta, é a parte que fala de dinheiro. Então, se isso é parte do teu objetivo, comece a se apaixonar por isso aqui agora. Fale, eu amo matemática. Porque se você disser que não gosta, ela vai se distanciar cada vez mais de você, pô. Quando tu diz que não gosta de alguém, a pessoa fica longe de ti. Então você tem que começar a gostar da matemática, começar a achar legal. Rapaz, isso não é nada. Esses troços que o Renato fala aí faz até sentido, pô. Ele fala umas merda de vez em quando, mas algumas coisas que ele fala faz sentido. Então comece a achar, a colocar na tua cabeça, a programar a tua mente a pensar, ei, eu gosto dessa parada aí. Porque aí você vai acabar tendo mais facilidade de aprender. Beleza? Então vamos lá, começar e vamos resolver a nossa questão de número 1. Como combinado, questão de número 1, 2 e 3 são questões do PSS1. Renato, o que é que pode cair no PSS1? Conjuntos, né? Funções e relações. E quando eu falo de funções e relações, tu tem que saber o que é função injetora, objetora, sobrejetora, tem que saber quando é função, quando não é função, quando é função afim, quando é função quadrática, quando é função logarítmica, quando é função exponencial, quando é função modular. Tem um monte de história para a gente bater essas três questõezinhas aí. E depois PA e PG e geometria plana. Então dessas três questões que nós vamos fazer, envolve todo esse conteúdo que eu falei para vocês. É muita coisa, é muita coisa. Tem gente que acha assim, Renato, eu peguei meu edital, eu vi que no PSS1 tem lá um tópico conjunto, outro tópico funções, outro tópico sequências, outro tópico geometria plana. São 4 tópicos só. Eu acho que se eu pegar 4 dias eu aprendo. Tá ficando doido, pô. Eu tô com 10 anos estudando e ainda não aprendi. Então não pense que as coisas acontecem da noite por dia. Tem que ter esforço, tem que ter dedicação. Mas hoje você vai fazer essa aqui. Pode achar difícil, outros vão achar fácil. Mas se tu achar difícil, da próxima vez que tu pegar uma parecida com essa, já vai ser mais fácil. E assim, vai melhorando com o passar do tempo. Tem que treinar. Então vamos começar. É uma questão da EPICA AFA, né? Não se espera que seja uma questão fácil, né? Prova da EPICA não tem questões fáceis. Mas eu garanto para vocês que a maioria aqui, que são os meus alunos da Isolada aí, olham para essa questão e falam, é dentro do padrão daquilo que a gente estudou. Pode ter uma coisinha ou outra a mais ali, mas é isso aí. Então vem comigo. Uma pesquisa foi realizada com um grupo de cadetes da AFA. Estes cadetes afirmaram que praticam pelo menos uma dentre as modalidades esportivas. Aí já tem uma informação importante. Ele falou, esses cadetes afirmaram que praticam pelo menos uma dentre as modalidades esportivas. Traduzindo, todo mundo pratica alguma coisa. Uma ou 2 ou 3 modalidades. Não existe ninguém aí que não faça nada. Não existe ninguém aí que não faça nenhuma das atividades, beleza? Isso já é importante. E aí ele começa com a historinha dele. Obteve-se após a pesquisa os seguintes resultados. Dos 66 cadetes que praticam voleibol, 25 não praticam outras modalidades. Dos 68 cadetes que praticam natação, 29 não praticam outras modalidades. O que ele está dizendo com esse não praticam outras modalidades? Ele está dizendo assim, ó, dos 68 cadetes que praticam natação, tem uns caras lá que praticam natação. Desses, 29 não praticam outra coisa, ou seja, esses 29 eles praticam somente natação, eles não fazem outra coisa. Linha 3, dos 70 cadetes que praticam atletismo, 26 não praticam outra modalidade de esporte e 6 cadetes praticam as 3 modalidades esportivas. Beleza. Marque a alternativa falsa. Né? Como é que eu faço para achar a falsa? É só tu achar aquela que não está certa, porque aquela que não estiver certa vai estar errada. Então é uma questão bem desafiadora, gente, mas se tu treinar, não tem como errar. Renato, uma questão dessa pode cair na federal? Pode. Se cair na federal é uma questão difícil da prova. E você tem que acertar as difíceis. Porque as fáceis a maioria acerta e você não quer estar entre a maioria. Porque a maioria não passa. Você tem que estar entre aqueles diferenciados, os fodas, os fodão. Aqueles que vão ter o nome na lista e ano que vem vão estar lá na federal, tirando foto, botando no Instagram, pelando a cabeça. Então vamos lá. Solução da nossa questão. Como trata-se de uma questão de diagrama, tem 3 conjuntos, eu já preparei ali as 3 bolinhas pra gente, tá? Estão ali as nossas 3 bolinhas, não, as bolinhas da questão. Tranquilo? Deixa eu abrir aqui a questão no meu celular para ficar melhor a minha leitura. E aí ele diz assim, ó, tem 3 tipos de modalidade esportiva. Tem os que praticam vôlei, né? Tem os que praticam natação e tem os que praticam atletismo, perfeito? Quantos praticam vôlei?
Ele disse que são 66 que praticam vôlei. Só que desses 66, tem 25 que não praticam outra modalidade, ou seja, praticam somente vôlei. E o somente vôlei é essa fatia aqui, ó, da melancia. Essa parte de cima. Ali é os caras que só praticam vôlei. Por quê? Porque um cara bem aqui, ó, ele pratica as três coisas. Um cara bem aqui, ó, ele pratica vôlei e natação. E assim vai. Item 2. 68 cadetes praticam natação. 68 praticam natação. E destes, 29 não praticam outra modalidade. Então, 29 bem aqui, ó. São os caras que praticam exclusivamente natação. Os caras que praticam atletismo são 70. E destes 70, ele diz que 26 não praticam outra coisa. Então, 26 bem aqui. E veja que as bolotas já estão quase completamente preenchidas. Última informação. 6 cadetes praticam as 3 modalidades esportivas. 6. E bem aqui tem um número. Bem aqui tem que ter um número. E bem aqui tem que ter um número. Qual é o número? Eu sei lá, pô. E quando eu não sei, o que é que eu faço? Eu coloco letra. Não sei, letra. X. E aqui, Renato, outra letra. Não pode ser a mesma, não, pelo amor de Deus. Y e Z. Mas vamos pensar um negócio aqui comigo. Olha só, gente. Concentra na minha doidice. Concentra na minha doidice. Dentro dessa bolota aqui, ó, esta bolota representa o conjunto daqueles que praticam vôlei. Aqui dentro tem que ter 66 elementos. 66 elementos. Como já tem 25 aqui e 6 aqui, já tem 31. Já tem 31. Aqui tem X e aqui tem Y. Esses dois juntos, ou seja, o X mais o Y, tem que representar esses 66 menos o 31. Certo? Beleza. Então, desta bolota aqui, eu cheguei a esta conclusão. Vamos para essa outra bolota aqui, ó, que é a bolota da natação. Quanto já tem numericamente dentro do conjunto de natação? Tem 35. Só que é para ter 68. Então, eu concluo que esse X mais esse Z, o X mais o Z, corresponde a 68, que tem que ser o total, tirando os 35, que já tem numericamente lá dentro. Quem mais, Renato? No outro conjunto aqui, a outra bolota. Outra bolota aqui. Tá assim, ó. Tem que ter 70, Renato. Mas aqui só tem 32 aqui dentro. 32. O que eu concluo? Que esse Z mais esse Z mais o Y, que é o que está dentro em letrinha, tem que ser o 70, subtraindo esses dois números aqui, que é 26 mais 6, que dá 32. Tranquilo? É isso aqui. E eu olho para cá e eu vejo um monte de letra ré doido. Bora organizar. Eu acho que eu estou vendo um sistema aqui, ó. Quando eu organizar ali, ó, eu vou enxergar assim, ó. Eu vou enxergar X mais Y igual a 66 menos 31, 35. X mais Z igual a 68 menos 35, 33. Aqui, ó, Z mais Y, 70 menos 32 dá 38. Renato, e agora o que eu faço da minha vida? Eu sei lá, velho. Sei lá o que tu vai fazer. A questão é tua, te vira. Pensa, Renato tem um sistema feião aí. Tem um sistema muito feio, pô. Tem 3 letras, tem 3 equações. O que eu vou fazer? Método de Sarri, método de não sei quem. Não, não inventa não. Não inventa não, não inventa não. Inventa não. Inventa isso não. Deixa eu conferir aqui. Tá. Então vamos lá, tem que dar certo. O que eu vou fazer agora, gente? Olha o bizu que eu vou te dar aqui, ó. Quando eu somar tudo aqui, ó. Eu vou ter um X aqui e outro X bem aqui. Então eu tenho 2X. Quando eu somar tudo, eu vou ter Y mais Y, que vai dar 2Y. Quando eu somar tudo aqui, vai ter 2Z. E tudo isso tem que ser igual a quanto? Vamos somar esses números bem aqui, ó. 35 mais 33 dá 68. Vou anotar aqui que eu estou meio esquecido. 68 mais 38 dá quanto? 68 mais 38 dá 106. 106? Beleza, 106. Renato, mas que acho que eu vou querer saber quanto é 2x mais 2y mais 2z? Sei lá, pode ser importante pra gente. Vamos dividir todo mundo aqui por 2. O que nós vamos concluir? Que x mais y
mais Z é igual a 53. O que essas letras representam para mim, gente? O que o X e o Y e o Z representam? São aqueles elementos daqui, ó, que fazem que fazem duas coisas. Por exemplo, o que o X representa? O X representa o conjunto daqueles que fazem vôlei e natação, porém não fazem atletismo. O que o Y representa? Representa o conjunto daqueles que fazem vôlei e atletismo, mas não fazem natação. O que o Z representa? O conjunto dos que fazem natação e atletismo, mas não fazem vôlei. Então, o X e o Y e o Z é o conjunto daqueles que fazem duas coisas. Exatamente duas. Não fazem só uma, nem fazem três, tá? Esse é o conjunto X, Y e Z. 53 elementos, perfeito? Então, o que eu vou pensar agora? Vamos olhar para as alternativas. Marque a alternativa falsa. A quantidade de cadetes que praticam pelo menos duas modalidades é 59. Vamos pensar nesse 59. Esses 59 que ele afirma para a gente são aqueles que praticam pelo menos duas. Quando eu falo pelo menos duas, pode ser duas ou mais. Quantos são os que praticam duas modalidades? 53. Quantos são os que praticam três? 6. Se eu somar 53 com 6, dá 59. Exatamente o que ele está falando lá. Pratica pelo menos duas das modalidades, ou seja, duas ou três, são 59, que é esse 53 aqui, mais 6. Logo, a letra A está certa, mas eu não quero a certa, eu quero a errada. Letra B. Os que foram pesquisados é superior a 150. Como é que eu faria para achar esse número, gente? Eu ia ter que somar todos esses números que estão aqui dentro. Aqui, ó. Vamos somar. 25 com 6 está dando 31. Mais 29 com 26 dá 55. Mais 53, que é o X, o Y e o Z. 56. Quando eu somo isso aqui, ó, vai dar esses dois, dá 111, dá 142. Ou seja, tiveram 142 pessoas que participaram da nossa pesquisa. E ele disse que era superior a 150. Opa, tem. É superior a 150. Tá errado. Se tivesse errado, seria essa a resposta, né? Então, vamos conferir de novo aqui. Vamos somar os números aqui, ó. 29 mais 26 dá 55. Com 25 dá 80, 86. 86 com 53. Letra B, o gabarito? Deixa eu conferir. Letra B. Então é isso mesmo. A letra B está errada, gente. Por que está errada, Renato? Porque são 152 pessoas. E ele disse que seria superior a 150. E como eu quero a falsa, a resposta é essa aí. Beleza? Vamos analisar a letra C. Praticam vôlei ou natação 113. Quantos praticam vôlei ou natação? Vôlei ou natação. Somar isso aqui tudinho, ó. Nem dá para achar esse número. Não dá para achar, não. Porque eu não sei quanto é o X, nem quanto é o Y. Até dá. Se era somar tudo aqui, ó. X, Y, Z, ó. 25 mais 6 dá 31. 31 mais 29 dá 60. X mais Y mais Z é 53. Então daria 113, certinho. Então letra C tá certa. A gente quer a errada. Letra D. Praticam exatamente duas das modalidades esportivas citadas. É um número primo. Por que isso aqui tá certo? Porque quem pratica duas modalidades são esses 53. E 53 realmente é um número primo. Perfeito? Então, questão número 1 está resolvida. Gabarito, letra B de bola. Vamos para a próxima. Questão de número 2. Se f de x é igual a 2x mais 1 e g de x é igual a 3 menos x, a função h de x, representada no diagrama. Então, vamos lá, gente. O que a função f está fazendo? Ele está pegando um x e transformando ele em f de x. É isso que uma função faz. O que essa função g está fazendo? A função g está usando como domínio dela o f do x. Logo, o que tem aqui dentro é uma função composta. Se é uma função composta, o que eu vou fazer, gente? Eu vou fazer a inversão aqui, ó. Eu quero fazer o caminho inverso. Logo, o que é a função h? A função h, tá, como está fazendo o contrário, é a função g de f de x, só que invertida, tá? Invertida.
E como é que eu faço isso? Pelo amor de Deus, Renato, vou ficar doido. Não, vamos por partes. Primeiro vamos achar a função g de f de x. Vamos fazer aqui em outra página para a gente organizar tudinho. Aqui, ó. Aqui, ó. Vamos primeiro fazer g de f de x. O que é g de f de x? É eu pegar essa função g, que é essa aqui, 3, menos. E no lugar desse x, eu vou botar quem? A f de x, que é 2x mais 1. Pronto. Logo, g de f de x é igual a 3 menos 2x, aqui ó, menos com mais dá menos e menos com mais dá menos. Logo, a função composta de g com f de x é igual a, organizando aqui ó, menos 2x, 3 menos 1, 2. Pronto, tá aí. Então, a função g de f de x é essa aí. Renato, mas eu não quero g de f de x, eu quero a função h de x. E quem é a função h de x? A função h de x nada mais é do que eu pegar g de f de x e inverter. Renato, como é que eu faço para inverter essa função aí de um jeito bem facinho, bem top, rápido? Vou te mostrar. Vai fazer assim para mim, ó. Esse cara onde está somando, ele vai virar uma subtração. Porque é inverso. Onde tem menos, vira mais. E esse menos 2 que está multiplicando, ele vai passar agora fazendo a sua operação inversa. Vai virar menos 2. Assim. Beleza? Então, esse menos 2 multiplicava. Agora ele passa dividindo. Esse 2 somava. Passou subtraindo. Pronto, está invertida a função pelo bizu aí. Sem fazer aquela técnica normal. Renato, mas não tem resposta lá aqui sim, ó. Por que não tem, gente? Porque a gente aprende que quando tem uma coisa dividido por uma coisa negativa, vai dar negativo. Então tem que trocar, vou trocar o sinal de todo mundo. Se eu trocar o sinal de todo mundo, ficaria assim, ó, menos x mais 2 sobre 2. Assim. Só que a resposta lá tá bem assim, ó. 2 menos x sobre 2. Concorda comigo que tudo isso aqui é a mesma coisa? Ó? Isso é a mesma coisa disso, porque eu troquei o sinal do que está em cima e troquei o sinal do que está embaixo, porque eu não gosto quando as coisas estão negativas embaixo. E daqui para cá eu só fiz fazer essa inversão aqui, ó. A resposta está aqui, ó. Vamos voltar lá para a gente ver a resposta. 2 menos x sobre 2, gabarito da nossa questão 2, letra A. Questão 2, gabarito, letra A. Perfeito? Então é uma questão fácil, mas você tem que ter os conceitos de função inversa e de função composta. Renato, eu não sei esses assuntos. Volta lá e dá uma revisada, porque se tu não consegue fazer essa questão, tu tá com problema nesses dois assuntos. Então, a primeira questão que eu botei para vocês, conjunto. A segunda, função. A terceira, para finalizar o nosso PSS1, eu coloquei uma questão aqui de geometria plana. Tranquilo, eu acho fácil essa questão. Ele fala assim, ó, um trapézio tem 12 centímetros de base média e 7 centímetros de altura. A área desse quadrilátero é... Primeiro, Renato, que diacho é um trapézio? Vou te mostrar o que é o trapézio. Aqui, ó. Trapézio é esse bichinho bem aí, ó. É um quadrilátero que possui dois lados paralelos e dois lados não paralelos. Essa parada de cima aqui, ó. Essa pedaço aqui, daqui pra cá, esse AB é a nossa base menor. Isso aqui de baixo é a nossa base maior. E isso que está no meio aqui, gente, é o que a gente chama de base média. Como é que eu faço para encontrar essa base média? É só eu pegar a base maior, somar com a base menor e dividir por 2. Então vamos decorar aqui, ó. A base média, nada mais é do que a base maior mais a base menor, base menor, um Bzinho minúsculo, dividido para 2. Por exemplo, se aqui em cima for 4 e aqui for 8, quanto é que é aqui no meio? 8 mais 4, 12. Dividido para 2, 6. Essa é a ideia de base média. Renato, mas ele quer saber a área, ele lá quer saber a base média. Peraí, como é que calcula a área de um trapézio? A fórmula lá é assim, ó. A área de um trapézio é a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Renato, mas eu não sei quanto é a base maior, nem sei quanto é a base menor. Mas peraí, olha para cá com concentração para mim. O que é isso aqui, ó? Base maior mais base menor dividido por 2. É a base média. Então, posso dizer que a área do trapézio nada mais é do que a base média vezes a
altura. Tá? Então, seria uma outra forma para eu escrever a área do trapézio. Então, nesse caso, como ele disse que a nossa base média é 12, e a nossa altura é 7, 12 vezes 7 dá 84. 84 o quê? Centímetros quadrados. Então, gabarito letra D de Deus. Destruímos assim nossas 3 primeiras questões, que são as questões do PSS1. Então, para os meninos aí que vão fazer PSS1, essas 3 questões têm que estar firmes na tua cabeça. Se não entendeu isso aí, Renato, eu vou revisar, vou lá pesquisar na internet o que é trapézio, vou pesquisar e tal, qualquer coisa. Renato, estou com dificuldade no assunto tal. Manda mensagem para mim aí no WhatsApp, que eu te mando uma videoaula sobre tal assunto para você assistir aí. Beleza? Então vamos para cima, vamos começar agora PSS2. O que pode cair no PSS2, Renato? PSS2 pode cair matrizes determinantes, sistemas lineares, trigonometria, geometria espacial e análise combinatória e probabilidade. É isso que pode cair no PSS2, esse montoeiro de assunto. E aí eu te apresento aqui nossa primeira questão, uma questãozinha de matriz bem legal, que envolve matriz e determinante. Vamos lá. Ele disse que a matriz M dele, ela tem um modelo 2x2. O que isso quer dizer, gente? Que a nossa matriz M, ela tem 2 linhas e 2 colunas, ela tem 4 termos. Então, eu vou dizer que ela tem um A11 aqui, primeira linha, primeira coluna, um A12, primeira linha, segunda coluna, um A21 e um A22. Beleza, mas isso é a matriz M genérica, Renato. Ele deu uma definição para os termos genéricos da nossa matriz. Lembrando que esse primeiro número é sempre o I, esse segundo número é sempre o J. E ele fala assim para ti, ó, se tu quiser encontrar um termo qualquer dessa matriz, você vai fazer assim para mim. É só você pegar o I e somar com o J ao quadrado. Então vamos lá, vamos pegar o I, que aqui é 1, e somar com o J, que é 1 ao quadrado. Então 1 mais 1 dá 2. Faz isso no cantinho aí, ó. O J agora é quanto? 1. O I é 1. E o J? 2. Quanto é 2 ao quadrado? 4. Mais 1, 5. Então bem aqui é 5. Renato, e daqui de baixo, 21. 21 vai ser assim, ó. O I é 2, o J é 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, mais 2 dá 3. E esse aqui, ó, 22, vai ser I, que é 2, mais o J ao quadrado, que também é 2. 2 ao quadrado, 4, mais 2, 6. Renato, então essa aí é a matriz M que ele deu a definição ali? Sim, essa aí é a matriz M. Olha só agora, o que ele quer? Ele quer que tu encontre det de M. Det de M. Quanto é det de M, gente? Det de M, ele fala, é só diagonal principal, 2 vezes 6, é uma matriz 2 por 2, menos o produto dos termos da diagonal secundária, 3 vezes 5. Então, isso aqui, ó, 2 vezes 6 dá 12. 12 menos 15, que dá menos 3. Renato, mas eu preciso também saber quanto é det de 2M. Será que é só o dobro disso aqui, Renato? Não, não é o dobro. Na verdade, é o dobro do det de M. Só que tem uma coisinha a mais. Além de tu multiplicar pelo número que está aqui, tu tem que botar um expoente nesse 2. E qual é o expoente desse 2? Vai ser a ordem da nossa matriz. Como a ordem é 2, então vai ficar 2 ao quadrado, 4, vezes det de M, que é menos 3. E vai dar menos 12. Renato, mas eu não ia lembrar nunca disso aqui, que tem que levar ao quadrado. Então, era só tu encontrar a matriz 2M. Se tu encontrar a matriz 2M, vai ficar facinho, ó. Porque quem é a matriz 2M? A matriz 2M é isso aqui, ó. É só tu pegar aquela matriz lá de cima e dobrar todo mundo, ó. Lá onde tem um 2 vira 4, lá onde tem um 5 vira 10. Lá onde tem um 3 vira 6, e onde tem um 6 vira 12. Vamos calcular o determinante disso aqui. Determinante de 2M seria 4 vezes 12, 84. Menos 6 vezes 10, 60. 48 menos 60, menos 12. Viu como daria o mesmo menos 12 aqui? O que ele quer que a gente faça? Que a gente some isso aqui, ó. Menos 3 mais menos 12. Isso vai me dar menos 15. Como diz o nosso gabarito aqui na letra C de cachorrão. Então, questão de determinante, legal, boa. Não pode perder de jeito maneiro uma questão dessa aí, tá? Uma questão fácil, gente. Simples, simples. Oi? Essa multiplicação aí que fez de matriz, pelo jeito de soma, como é que é? Vai. Ela serve
Não, até porque eu só calculo o determinante de matriz se ela for quadrada. Vou aproveitar e botar a propriedade aqui, ó. É o seguinte, João, se eu precisar calcular det de x vezes a, sempre vai ser x vezes det de a. Só que esse x precisa de um expoente. Qual é o expoente? A ordem. Então eu vou te dar um exemplo de uma questão didática. Seja det de a igual a 5. E a é uma matriz 3 por 3. Quanto vale det de 3a, por exemplo? O que tu vai fazer? Det de 3a é igual a 3 vezes det de a. Só que esse 3 precisa receber um expoente. Qual é o expoente? A ordem. Então ficaria 3 ao cubo 27 vezes o det de a, que é 5, 135. Mas eu acho que essa questão era bem mais, claro, tu precisa saber disso aqui, mas eu acho que era bem mais... Qualquer determinante, né? Claro, precisa ser quadrado, tá? Então é legal essa propriedade aí. Mas eu acho que essa questão a gente sairia sem fazer isso. Tu acertou essa aqui, não acertou? Acertei. Pois é, mas tu fez pelo outro jeito, né? O que me assusta muito é o risco do cara cometer o pecado de só multiplicar. Ah, então se aqui deu menos 3, a outra é menos 6. E menos 3 menos 6 daria menos 9, que era a letra A, que a moçada aí marcou. Tranquilo? Então, cuidado nisso aí. Vamos para a próxima questão de número 5. Se um cone reto tem altura igual a 12, seu volume é 64 pi centímetros cúbicos. Então, a sua geratriz. Então, vamos pensar num cone aqui, ó. Um cone é um sólido geométrico, né? Um sólido geométrico que se encontra dentro do conjunto dos corpos redondos, né? Corpos redondos. Esse cara aqui, ó, ele tem uma certa altura aqui dentro. Tem uma certa altura. Tem um certo raio aqui na base. E tem uma certa... Essa distância daqui para cá deitada é uma geratriz. Como isso aqui é um triângulo retângulo, você precisa saber que a geratriz ao quadrado, que é a hipotenusa ao quadrado, é igual a altura ao quadrado mais raio ao quadrado. Isso aqui você precisa saber. Quando você estuda cone, é uma das primeiras coisas que a gente estuda isso aqui. O que mais que eu precisava ter na minha caixa de ferramentas para vencer essa questão, Renato? A fórmula do volume de um cone. Como é que calcula um volume de um cone? É π r ao quadrado, só isso? Vezes a altura? Não, não é só isso. Tem que dividir por 3. Então eu precisava necessariamente dessas duas ferramentas. O que a questão me disse? Ele me disse que o volume é 64 pi centímetros cúbicos. Então aqui, ó, o volume é 64 pi. Esse π aqui é uma constante. O raio, ele disse o raio? Se um cone reto tem altura igual a 12... Não, ele não disse o raio. Então, não sei o raio, eu vou botar aqui r ao quadrado. A altura é 12. Altura da fórmula 12, dividido para 3. Então, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, ó. Como tem π dos dois lados, eu corto. π dos dois lados, corto. Como tem 12 aqui, tem 3 aqui, ó. Eu simplifico. 12 para 3 dá 4. Vou trazer para cá para o lado. O que vai sobrar para a gente aqui, ó? Sobrou 4 vezes r ao quadrado igual a 64. Logo, r ao quadrado é igual a 64 dividido para 4. Logo, r ao quadrado é igual a 16. Né? 16. Logo, r só pode ser 4. Então, o que nós acabamos de descobrir, gente? Nós acabamos de descobrir que esse raio aqui, ó, esse raiozinho aqui é 4. Nós já sabíamos que a altura aqui que ele falou é 12. O que eu vou fazer agora? De forma intuitiva, tu já ia falar, Renato, isso aqui é um triângulo retângulo. Se é um triângulo retângulo, aplica-se nele o teorema de Pitágoras. Não precisava nem ter decorado a fórmula. Então, eu vou ficar, ó, geratriz ao quadrado igual ao raio, a altura ao quadrado, que é 12 ao quadrado, mais o raio ao quadrado, que é 4 ao quadrado. Logo, geratriz ao quadrado é igual a 12 ao quadrado é 144. E 4 ao quadrado é 16. Logo, g ao quadrado é igual a 160. Tá? Vou botar aqui do lado. O que é o g, então? O g é a raiz quadrada. Vou apagar tudo isso aqui rapidinho.
Então a gente já está no g ao quadrado igual a 160. Eu vou apagar tudo aqui, ó. G ao quadrado igual a 160. Logo, g é igual a raiz quadrada de 160. Mas não tem resposta assim, Renato. Tu tinha que olhar para cá agora e perceber que 160 é a mesma coisa que 16 vezes 10. Né? E o 16 tem raiz quadrada exata, então ele não precisa ficar dentro da raiz. Quanto é raiz de 16? 4. Então vai ficar só o raiz de 10. Logo, a geratriz deste cone é 4 raízes de 10, como diz o nosso gabarito na letra C de cachorrão. Tranquilo? Então, questão 5, vencida com sucesso. Questão 5, vencida com sucesso. Gabarito na letra C. Tranquilo? Deixa eu ver se tem mais alguém pedindo o link aqui. Vamos lá para a nossa questão de número 6. Questão de número 6 está na tela de vocês. Vou botar aí para vocês. Vamos lá. Estamos finalizando as nossas questões do PSS 2, né? Fizemos a primeira de matrizes, a segunda de geometria espacial e a terceira é uma questão de análise combinatória. Então, para os meus alunos da isolada, você já deveria estar dominando até a questão 6, porque nós já estudamos até aqui. Geometria espacial nós já estudamos, todos os conteúdos daqui para trás nós já estudamos. Os daqui para frente não, daqui para frente é no chute aí para a maioria. Mas daqui para trás tudo já foi estudado. Então vamos lá. Questão de número 6 diz assim, ó. O sargento encarregado de organizar as escalas de missão de certa organização militar deve escalar uma comitiva composta por um capitão. Então, o que ele quer? Ele tem um monte de gente lá. Ele tem que escolher capitão. Tem que escolher tenente. E tem que escolher sargento. O que ele tem à disposição dele? Está todo mundo lá no quartel. Quem é que está lá? Estão aptos a serem escalados 3 capitães, tem 3 capitães lá aptos. 5 tenentes, tem 5 tenentes aptos. E tem 7 sargentos. Só que ele não pode levar todo mundo, ele vai ter que escolher. Ó. Esse cara que vai organizar, ele tem que organizar essa comitiva composta por um capitão, 2 tenentes, e 2 sargentos, Isso é o que ele tem que levar. O que eu tenho que fazer agora? Tenho que formar essa equipe. Então vamos lá. Renato, a questão envolve qual assunto da análise combinatória? Combinação, porque eu quero formar uma equipe. E em uma equipe não importa a ordem dos elementos. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que combinar esses 3 elementos aqui que eu tenho à disposição para a escolha de um. Combinar os 3 que eu tenho para escolher um. Agora, aqui eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que combinar os 5 que eu tenho para escolher 2. Tranquilo? E aqui eu vou ter que fazer o quê? Combinar os 7 para a escolha de 2. Como é que eu faço para resolver isso aqui? Multiplica esse número que der aqui. Quanto é a combinação de 3 em 1, gente? Quem é meu aluno aí da minha isolada sabe que se aqui for 1, sempre vai ser o número que está aqui. Ó. Então, combinação de 3 em 1 é o próprio 3. Por quê? Porque se tu tem 3 pessoas e tu quer escolher uma, tem quantas maneiras? 3. Se tu quer combinação de 5 em 2, como é que eu faço? Para escolher o primeiro eu tenho 5. Para escolher o segundo eu tenho 4. Como não importa a ordem, eu divido por 2. Vezes, tenho 7 para escolher 2. Quando eu for escolher o primeiro eu tenho 7. Quando eu for escolher o segundo eu tenho 6. Como não importa a ordem, eu divido por 2. Quanto é que vai dar isso aqui? Ó? Aqui, ó, 5 vezes 4, 20. 20 dividido para 2, tudo isso aqui vai me dar 10. Aqui, ó, 7 vezes 6 dá 42. 42 para 2 dá 21. Então, vamos multiplicar. 3 vezes 10, 30. 30 vezes 21, 630, como diz o nosso gabarito aqui na letra A. Então, é uma questão, gente, de análise combinatória. É um assunto fácil? Não, não é fácil. Não é um assunto fácil. Porém, são questões desafiadoras que você tem que dominar. Essa questão aí é uma questão de análise combinatória, é uma questão muito boa, por sinal. Eu gosto muito desse modelo de questão aí. E você tem que treinar isso aqui. Então, um assunto importante, análise combinatória. Se você não consegue fazer essa questão, vamos estudar um pouquinho.
como eu já falei. Teve dificuldade em alguma questão específica aí? Pede para mim um link de uma videoaula que eu te indico uma videoaula para você estudar um assunto específico, beleza? Então, finalizamos o nosso PSS 2. São 9 questões, gente. Eu sei que muita gente aqui nunca assistiu minhas aulas. Eu tenho certeza que para os alunos que já assistem minhas aulas é bem mais fácil compreender o que eu estou fazendo. Mas a minha ideia é fazer esses simulados outras vezes, só que de uma forma bem mais lenta, né? Eu estou fazendo um pouco mais corrido porque eu tenho aula daqui a pouquinho, daqui a 15 minutos eu tenho aula marcada. Então eu tenho que correr um pouquinho. Mas a minha ideia era poder fazer um resumo de cada um desses conteúdos, tá? Mas ó, você vê que dá para fazer as questões de uma forma rápida. Aqui é mais uma questão da SpaceX. A maioria das questões aqui dessa lista são questões da SpaceX. São questões muito boas de concursos militares. Então, vamos para a próxima, questão de número 7 na tela dos senhores. Considerando que em uma determinada oca vivam 10 pessoas com idade de 4 anos, então vamos aqui, ó. Vamos fazer uma tabela aqui, ó. Tem a quantidade de pessoas e tem a idade delas. E ele fala que tem uma quantidade de 10 pessoas que tem idade de 4 anos. Ele fala que tem 8 pessoas, lá, uma quantidade de 8 pessoas que tem 25 anos. E tem X pessoas, sei lá quantas, que tem 40 anos. Qual deve ser o valor de X para que a média da idade seja 20? O que é média, gente? A média seria somar a idade de todo mundo dessa oca e dividir pela quantidade. Vamos somar a idade de todo mundo. Quanto tem de idade? Ó, rapaz, Renato, tem 10 pessoas que tem 4 anos. Logo, só aí nesses curumim, eu já tenho idade de 10 vezes 4. Aqui, ó, 10 vezes 4. O que mais que eu tenho lá, Renato? Eu tenho 8 pessoas que têm 25 anos. O que mais que eu tenho lá, Renato? Eu tenho também X pessoas, sei lá quantas, que têm 40 anos. Por isso eu multiplico. Depois eu vou dividir isso aqui para fazer a média. Isso é o que a gente chama de média ponderada. A gente pega a soma dos produtos e divide pela quantidade. Renato, quantas pessoas tem nessa maloca? Aqui tem 10 com mais 8, 18. Mas tem mais X aqui, sei lá quanto é X. Então eu vou botar 18 mais X. Mas eu sei que quando eu fizer essa conta aqui, ó, eu preciso que essa média dê 20. Então é isso. Tá ali a formulazinha, uma questão de média ponderada. Mas tu nem sabia o que era média ponderada. Tu vai pegar a quantidade e multiplica. Pega a quantidade e multiplica pela idade. Pega a quantidade e multiplica pela idade. E depois divide pela quantidade de pessoas. Isso é média. Tá? E agora, Renato, vamos fazer conta. 10 vezes 4, 40. 8 vezes 25, 200. 200 mais 40, 240. Mais 40 vezes x, né? 40x. Igual a... Esse 18 mais x vai passar multiplicando 20. Então vamos, 18 vezes 20 dá 360. X vezes 20 dá 20x. Tem uma equaçãozinha do primeiro grau. Vou jogar todo mundo para cá. Ó. Vai ficar 40, escreve, 40x, menos, esse 20 pula para cá, menos 20x, igual a bateria, Felipe. 360 menos 240. Travou um pouquinho a imagem aqui, gente, mas já volta. É porque acabou a bateria. Mas eu vou continuando aqui. 40x menos 20x vai dar 20x. Igual a 360 menos 240, 120. Logo, x é igual a 120 dividido para 20, que vai dar 6. O que nós concluímos? Que a quantidade de velhão lá, de velhão que tem 40 anos, são 6. Como diz o nosso gabarito, na letra C de Cristo. Tranquilo? Então, questão 7, letra C. Estou voltando aí com toda a minha beleza para a tela de vocês. Voltei. Aí, tá bom. Então, questão número 7 era isso aí. Era uma questão de média, tá? Questão 7. Vamos para a próxima questão. Questão de número 8. Questão de número 8. Tá assim, ó. No plano com coordenadas, no plano com sistema de coordenadas cartesiano usual, a distância do centro da circunferência. Tu fala, Renato, qual é o centro dessa circunferência aí que eu não sei? Até a origem. Tu fala, a origem eu sei que é o ponto 0, 0. Mas ele quer que eu calcule a distância do centro dessa circunferência até a origem. Vou te ensinar o bizu. Vou te ensinar o bizu para calcular o centro de uma circunferência. Se ele pedir o centro, tá aqui, ó.
x mais y ao quadrado menos 6x mais 8y mais 9. Quando ele quer o centro, gente, se ele quer que tu encontre o centro, ele quer que tu encontre um x e um y. Para botar aqui, ó, tem que ter um x e um y, é um ponto. Como é que eu faço para achar o x? Tu pega esse númerozinho que está aqui, gente, divide por 2 e troca o sinal. Quando tu dividir o menos 6 por 2, ó, vai ficar menos 3. Aí tu troca o sinal, fica 3. Quando tu pegar o 8 e dividir por 2, vai dar 4. Muda o sinal, fica menos 4. Renato, mas ele quer que eu calcule a distância desse ponto C até a origem. A origem eu sei que é o ponto 0, 0. Como é que a gente aprendeu a calcular a distância entre dois pontos? A distância de um ponto A até um ponto B é igual a raiz quadrada de x do A menos x do B ao quadrado, mais y do A menos y do B ao quadrado. Na prática, tu vai fazer isso aqui para mim. Ó. Se eu quero calcular a distância daquela origem até aquele centro, tu vai fazer aqui, bota uma raiz, aí tu faz o x desse menos o x desse, tá? Quanto é o x desse? 3. E o x desse? 0. 3 menos 0, 3. Aí tu eleva ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. Mais y desse menos o y desse. Ó. Menos 4 menos 0 dá quanto? Dá menos 4. Quando tu elevar ao quadrado, vai dar o quê? 16. Então, 9 mais 16 dá 25. E raiz de 25 é 5. Então, veja, gente, que não são questões demoradas, não são questões difíceis. Claro, cada questão você tem que ter uma técnica específica, mas não é que seja difícil, porque dá pra... Se eu já tivesse te ensinado isso anteriormente, tu iria fazer essa questão de boas. Tranquilo? Próxima questão é a questão de número 9 e última questão da nossa aula de hoje. 9. Tá assim, ó. Outra questão da SpaceX também, ó. Dividindo-se o polinômio p de x, 2x à quarta menos 5x ao cubo mais kx menos 1 por x menos 3 e x mais 2, os restos são iguais. Então, eu tenho uma questão típica, né? Ah, Renato, eu não lembro nada de polinômio agora, mas se você tivesse estudado polinômio já, você iria lembrar que existe um teorema chamado Teorema de Alembert, onde esse teorema ele é responsável por você encontrar o resto da divisão de um polinômio qualquer, por um binômio, assim, por um negócio de primeiro grau. Como é que eu faço, Renato? Se eu quero encontrar o resto da divisão desse polinômio p de x por esse cara aqui, por exemplo, ó, tu vai pegar esse cara aqui, que é o x menos 3, e igualar a 0. O que tu encontra? X igual a 3. Então, se tu quer encontrar a divisão do p do x por isso aqui, ó, é só tu encontrar p de 3. Renato, tem um outro resto também, quando eu pegar e dividir por esse outro polinômio. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o x mais 2 e igualar a 0. Vai ficar x igual a menos 2. Então, eu vou calcular p de menos 2. Pronto! É isso que eu vou fazer. Então, quanto vai ser p de 3? P de 3 já vai me dar o resto dessa divisão. Então, eu vou pegar um 3 e vou botar nesse polinômio bem aqui. Vai dar um bicho feião. Vai ficar 2 vezes 3 à quarta menos 5 vezes 3 ao cubo mais k vezes o x, que é 3, menos 1. Tranquilo? É isso aqui. Vou já calcular aqui para a gente ver quanto é que dá. Bora p de menos 2. Vou pegar esse polinômio e botar menos 2. Vai ficar 2 vezes menos 2 à quarta menos 5 vezes menos 2 ao cubo mais kx. Quanto é o x? Menos 2 menos 1. Pronto. E agora, Renato? Agora é fazer conta. Agora tem que fazer um monte de conta aqui. Quando tu fizer as continhas ali, vamos ver aqui, vai ficar assim, ó. Quanto é que vai dar isso aqui, ó, gente? 3 à quarta, 3 à quarta é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. É 81. 81 vezes 2 dá 162. 81 vezes 2, 162. Aqui dá quanto? 3 ao cubo é 27. 27 vezes 5 dá 135. Menos, tem um menos aqui. E aqui, ó, mais 3k, k vezes 3, menos 1. Vamos fazer essa conta de cabeça aqui, ó. 162 menos 135, eu confesso para vocês que eu ainda não tinha feito essa questão.
162 menos 35 dá 27. 27 menos 1 dá 26. 26 mais 3K. Certo? Aqui vai dar o quê? Ó? Menos 2 a quarta dá 16. 16 vezes 2, aqui dá 32. Aqui, ó. Menos, que está aqui, ó. Menos 2 ao cubo é menos 8. Menos 8 vezes 5 vai dar menos 40. Como já tem um menos aqui, vai virar mais 40. Menos 2K menos 1. Vamos organizar isso aqui para ver o que vai dar. 32 mais 40 dá 72. Menos 1 dá 71. Menos 2K. Então, veja. Isso que eu encontrei aqui, ó, foi o resto da divisão deste polinômio feião por x menos 3. O resto é isso. O que é esse cara aqui, ó? É o resto da divisão desse polinômio feião por x mais 2. Terminei aqui, o que ele falou? Que os restos são iguais. Então, vou igualar os dois. Vou igualar 26 mais 3K igual a 71 menos 2K. E aí dá uma equaçãozinha. Vai ficar 3K, jogo menos 2K para cá, mais 2K, igual a 71. E aí eu jogo 26 para cá, menos 26. 3K mais 2K vai dar 5K. Igual 71 menos 26. 71 menos 26 vai dar 45. 45. Logo, K é igual a 45 dividido para 5, que dá 9. Gabarito letra B. Deixa eu conferir, ver se é o gabarito B, senão a gente vai ter que fazer. Tá aí, gabarito letra B. Então, meu povo, chegamos ao final da nossa listinha de hoje. Estou muito feliz por ter agora 38 pessoas assistindo a aula, alguns já me deixaram, foram embora, saíram. Você pode ter achado uma loucura essa lista, é muito assunto, são muitas questões, cada questão é um assunto diferente, mas é isso que é estudar para vestibular, gente. Cada questão é um assunto, cada questão foi de uma aula em específico. Então, ó, eu estou dando aula para os meninos da Isolada aqui desde fevereiro. E de fevereiro para cá nós só estudamos 6 questões dessa lista. Nós não estudamos mais 9 ainda. Entende? Então, claro, tem que ter dedicação, tem que se esforçar, mas não tem nada de impossível. Veja que aqui em menos de 1 hora eu consegui fazer todas as questões explicando. Claro que eu gostaria de poder explicar detalhadamente cada questão. Para você que está assistindo a aula pela primeira vez, pode falar, Renato, não entendi nada do que tu falou. É normal, porque se tu pudesse entender todo o assunto em uma aula de 1 hora, tu não precisaria de 1 ano inteiro estudando, né? Isso é um pouco óbvio. Então, espero de verdade, galera, que eu tenha ajudado vocês em alguma coisa. Me segue aí no Instagram, quem ainda não me segue no Instagram, professor Renato Cavalcante. Chama no WhatsApp aí, Renato, eu quero aula de tal assunto, se eu estou estudando tal assunto, manda aí para mim um link aí, que se não tiver aula minha, eu mando aula de alguém aí indicando para vocês. Então, forte abraço, galera, até um próximo encontro aí, se Deus quiser e Ele há de querer. Tchau!